São várias as alterações feitas pela Federação no regulamento e, senhoras e senhores, entrar no quadro de nível 1 já não dá obrigatoriamente direito a prémio de jogo. A época passada terminou com críticas construtivas de alguns jogadores de topo àquilo que foi a organização e condições de jogo de alguns torneios federados, nomeadamente o Masters Final. Depois destas críticas, a resposta da Federação foi extremamente rápida e no início do ano 2023, ouvindo os delegados, ouvindo agentes do pádel, a própria Federação determinou algumas alterações no regulamento para este ano desportivo. Essas alterações visam melhorar as condições do pádel em Portugal e estão relacionadas com prize money, com pontuação, com ranking e principalmente com condições de jogo. Algumas mudanças podem não ter sido totalmente claras, mas como já vamos ver mais à frente, a Federação está de parabéns por ir de encontro àquilo que foram os desejos e as críticas construtivas de alguns jogadores de topo em Portugal. Passamos então a conhecer todas estas mudanças para o ano de 2023. Primeiro ponto, em qualquer torneio federado, os postes da rede e as portas passam a ter obrigatoriamente proteção. Neste aspecto, a Federação é bem clara e mesmo os jogos que não tenham jogo exterior vão ter que estar equipados com este mecanismo de segurança. Na segunda alteração, a Federação determinou que os torneios de 10.000 ou mais pontos têm de ter os jogos das meias finais e finais de nível máximo com um jogo exterior. Em todo caso, alguns clubes já preferiam organizar torneios de 5.000 em vez de 10.000, tendo em conta a diferença do prize money de um para o outro. Agora, com esta regra, parecem estar reunidas as condições para existirem cada vez menos torneios de 10.000 pontos. O ponto positivo desta alteração é que este ano não vai acontecer o mesmo que aconteceu o ano passado, quando vimos as finais do nível máximo do Campeonato Nacional sem jogo exterior por falta de condições para tal. No terceiro ponto foi tido em consideração a saúde e a segurança do próprio atleta em jogo. Então a Federação determinou que em torneios de 10.000 ou mais pontos é obrigatória a presença de um fisioterapeuta. Contudo, tendo em conta a falta de clareza deste terceiro ponto, fica na dúvida se é preciso um fisioterapeuta no torneio ou um fisioterapeuta por cada clube do próprio torneio. Se for apenas obrigatória a presença de um fisioterapeuta no torneio, vão existir clubes que vão ter jogos desse mesmo torneio que não vão ter fisioterapeuta. Vamos então acreditar que vai ser cumprido o mais justo, ou seja, a presença de um fisioterapeuta em cada espaço do torneio. Ainda no terceiro ponto, a pergunta que se faz é porque é que num torneio de 10.000 é preciso fisioterapeuta e num torneio de 5.000 não é preciso fisioterapeuta, tendo em conta que os jogadores são praticamente os mesmos a participar num torneio e no outro. Podia ter a ver eventualmente com o facto de ser um custo extra para um torneio de 5.000. No entanto, a época passada vimos torneios 5.000 com quase o dobro dos participantes de alguns torneios 10.000 também da época passada. A quarta alteração tem a ver com os campeonatos nacionais e Masters que agora passam a ser de classe 20.000. Assim, tal como vemos no ponto 5, os torneios de 15.000 pontos ficam reservados para torneios de caráter internacional homologados por federações ou entidades internacionais. Agora, o ponto 6 fala-nos na grande mudança que é nos prize monies, ou seja, um torneio de 10.000 pontos tem que ter no mínimo um prize money de 10.000 euros. Ao contrário do que aconteceria o ano passado, que os torneios de 10.000 pontos tinham prize money de 8.400 euros no total. Ou seja, este ano, para esse mesmo torneio de 10.000 pontos, vai haver um aumento de 1.600 euros no prize money total. Já num torneio de 5.000 pontos, o ano passado, o total dos prémios de jogo era de 4.200 euros e agora tem que ser de 5.000 euros. Ou seja, vai existir um aumento de 800 euros. A alteração número 7 também representa uma grande mudança. No ano passado, a entrada num quadro de nível 1 já dava direito a prize money. Este ano, só há prize money a partir dos oitavos de final. Ou seja, para além do prize money aumentar, vão haver menos atletas a levar prémio para casa. O bolo é maior e é a dividir por menos. O ponto 8 está precisamente relacionado com o aumento de mulheres no nível 1. O ano passado, apenas as 32 primeiras mulheres eram consideradas nível 1. Este ano, o nível 1 vai até ao 48º lugar. A meu ver, esta mudança faz muito sentido tendo em conta aquilo que vamos ver já de seguida no ponto 9. Há muito tempo se tem falado do equilíbrio entre o prize money masculino e feminino. No ano 2022 já foi dado um passo muito importante a nível internacional, onde o World Padel Tour equilibrou os prémios do masculino e do feminino, ganhando exatamente a mesma coisa. Assim, a Federação Portuguesa de Padel determinou que, quando o tamanho do quadro masculino é igual ao tamanho do quadro feminino, os prémios são iguais para as duas categorias.
As duas exceções têm a ver com o tamanho dos quadros, ou seja, se o quadro feminino tiver menos uma ronda do que o quadro masculino, então a proporção será 2/3 para o quadro masculino e 1/3 para o quadro feminino, tal como acontecia já em 2022. Por outro lado, se o quadro feminino tiver 2 ou menos rondas do que o quadro masculino, então a proporção será de 3/4 para o quadro masculino e de 1/4 para o quadro feminino. O ponto anterior, que visa aumentar o número de mulheres a nível 1, é uma boa medida para tentar equilibrar o tamanho dos quadros entre masculino e feminino. A 10ª alteração é referente aos veteranos, onde no seu circuito foi introduzido mais um escalão. Então, passam assim a existir 6 escalões no circuito dos veteranos, onde temos o mais 35, o mais 40, o mais 45, mais 50, mais 55 e agora mais 60. De acordo com a alteração número 11, agora passa a haver fase de grupos no circuito de veteranos e de jovens. Se não existir um número mínimo de inscrições, ou se não for garantida a realização de pelo menos 2 jogos aos participantes do torneio, seja em quadro A ou em quadro B. Por fim, a última alteração remete-nos para a inscrição no clube, ou seja, ao contrário do que era possível na época passada, quando um filiado está inscrito por um clube, agora, em 2023, deixou de ser possível a desvinculação nessa mesma época desportiva. Em tom de conclusão, a maioria das mudanças vão de encontro àquilo que era pedido. Apesar de algumas não serem totalmente claras e poderem existir ainda alguns ajustes, com este conjunto de alterações foi possível trazer mais segurança, mais competitividade, mais condições de jogo e mais equilíbrio entre homens e mulheres. Já sabes, se tens alguma ideia diferente destes pontos ou se acrescentarias mais alguma coisa a estas mudanças, deixa nos comentários. Espero que este vídeo tenha sido útil e se gostaram, já sabem, subscrevam o canal para mais vídeos. Bom pádel, bons jogos e até já!